Iremos estudar agora a primeira Sechá do volume 20 da Parashá Vayechi. Lá descreve que no final da vida do Yaakov ele chama seus filhos e ele queria contar para eles sobre a vinda do Mashiach. Qual é a data que o Mashiach vai chegar? Ele descreve: Reasfu ve'agida lachem, se reúnem ao meu redor e eu vou contar para vocês o que vai acontecer be'acharita yamim, no final dos dias. E nossos sábios eles explicam que Yaakov ele queria revelar para os seus filhos Ketz Hayamin, a data final dos dias, ou seja, a vinda do Mashiach, a data que o Mashiach ele vai chegar. E no momento que ele foi revelar para os seus filhos, a Shekhinah, a presença divina, se afastou dele, se ocultou dele, e ele perdeu essa informação e ele acabou não revelando isso para os seus filhos. Então é óbvio que o fato que ele queria revelar essa data para os seus filhos, ele queria não falar simplesmente que ele sabe a data da vinda do Mashiach, mas sim algo positivo, algo benéfico que viria para os Shvatim, para os seus filhos, ou para as próximas gerações dos judeus. Então a pergunta é, qual seria a vantagem sabendo qual é a data que Mashiach ele vai chegar? E pelo contrário, se o Yaakov revelasse a vinda do Mashiach, que viria milhares de anos depois, como a gente vê na prática, que Mashiach ainda não chegou, essa história de Yaakov Avinu aconteceu mais de 3.500 anos atrás. Então, sabendo, olha, se o Yaakov revelasse para os seus filhos, olha, Mashiach ele vai chegar no ano 5.784. Daqui 3.500 anos, praticamente. Daqui não teria nenhum benefício, mas pelo contrário, isso daqui daria medo e uma quebra e um baixo astral, e eles iriam desistir de tudo, sabendo que Mashiach vai chegar daqui 3 milênios e meio. Alguns dos comentaristas respondem que Yaakov ele queria revelar a data somente para os seus filhos, porque sendo que seus 12 filhos eram tzadikim, ele tinha certeza que apesar que a vinda do Mashiach vai ser lá para frente, eles não vão se arrepender, não vão se afastar do caminho de Hashem. Mas mesmo isso Deus não queria. Deus não queria. Por quê? Para que as próximas gerações não fiquem sabendo dessa data, que eles não desistam sabendo que a redenção vai vir daqui muito e muito tempo. Essa é uma resposta de alguns comentaristas, mas mesmo essa resposta não está tão clara e tão boa, porque essa suspeita que as próximas gerações vão ficar sabendo que daqui a alguns milênios Mashiach vai chegar, isso aqui é algo óbvio. Então por quê? Qual foi a hipótese do Yaakov, desde o princípio, de virar e revelar para os seus filhos quando o Mashiach vai chegar? A pergunta continua. Qual é a vantagem, qual seria a vantagem deles saberem que Mashiach vai chegar daqui a alguns milênios? Por que ele queria revelar isso aqui para os seus filhos? Mesmo que seja para os seus filhos, o que eles iriam ganhar sabendo dessa data tão longínqua? Principalmente que a gente não se coloca em testes, ele vai colocar os filhos dele em testes, ele ainda, ele vai usar o seu Ruach HaKodesh, a sua profecia, para algo que aparentemente não tem nenhum benefício? Também precisamos entender que os nossos sábios eles trazem sobre essa história duas opiniões. A primeira opinião, que essa data da redenção foi ocultada também do próprio Yaakov, que o Yaakov ele queria revelar para seus filhos, e dele foi ocultada essa data, essa informação. Uma segunda opinião, que o Yaakov
ele não perdeu essa informação, ele não perdeu essa data, não foi ocultada dele essa informação. Só que na prática ele não pôde revelar isso para os seus filhos. E a pergunta fica sobre a primeira opinião, que Yaakov ele também perdeu essa informação. Por que ele precisou perder essa informação? Por que precisou ser ocultada dele essa data, se Deus poderia simplesmente omiti-lo de revelar para os seus filhos? Por que ele precisava esquecer e ser oculta dele essa informação? Então, de tudo isso, chegamos à seguinte conclusão. E, de qualquer forma, se ele revelasse ou se ele não revelasse para os seus filhos, haveria um benefício para os seus filhos, para todo o povo de Israel, no serviço espiritual, sabendo ou não sabendo. E principalmente porque Yaakov ele é um dos patriarcas, e os patriarcas são uma merkavá, uma carruagem, quer dizer, alguém que tem uma submissão total para a vontade de Deus, e tudo que eles fazem é automático da vontade divina. Então isso que Yaakov ele queria revelar para os seus filhos, e até aquele momento que foi perdida, foi ocultada dele essa informação, a presença divina foi oculta dele, tudo isso foi de acordo com a vontade de Hashem, sendo que ele é uma carruagem, uma anulação, uma submissão total perante Deus. Então o fato que Hashem, na prática, não permitiu que Yaakov ele revelasse essa data para os seus filhos, é porque naquela situação era preferível e o benefício era maior se ele não revelasse isso para eles. E por isso tem duas opiniões. De acordo com uma opinião, essa vantagem da omissão, da ocultação, precisava ser também em relação ao próprio Yaakov. E por isso que ele também perdeu essa informação. Mas de acordo com a outra opinião, esse assunto, essa omissão dessa informação, era somente necessária para os Shvatim, para os filhos, mas não para o Yaakov. Então Yaakov ele não precisava perder essa informação. Quem precisava perder, ou quem precisava ter esse benefício da ocultação, era somente os seus filhos, mas não o pai, não o Yaakov Avinu. É só uma introdução para o assunto que o Rebbe vai começar a explicar agora em mínimos detalhes. Falamos na reza todo dia, na Shirat Hayam, no Cântico do Mar, falamos Teviyeimo vesitaeimo be'ar nachalatcha machol leshirtecha apa'alt Hashem. Eu vou trazer vocês no monte da tua herança, machon leshirtecha, uma morada para Deus, que Deus já havia preparado. Que isso significa que já existe um templo preparado lá nos céus. E essa frase, Moshe Rabbeinu ele falou. Moshe Rabbeinu, na travessia do mar, eles falaram essa frase. Que isso significa que se o povo Zahu, se o povo merecesse, Deus já faria a saída do Egito, a redenção total e absoluta. Deus já levaria os judeus para Israel diretamente, e ali iria ser construída uma morada para Deus que Deus já havia preparado. Uma construção eterna. Uma construção que não existe a opção de destruição, de Hurban, de Galut, de exílio, de diáspora. Então a Geulat Mitzrayim, a redenção do Egito, já seria a redenção Geulah Amitid Vashlema, a Geulah, a redenção verdadeira e completa através do Mashiach, quer dizer, o Moshe Rabbeinu, ele seria o verdadeiro redentor, e não haveria mais exílio e diáspora, destruição desse templo, sendo que ele seria um templo construído diretamente por Deus. Quer dizer, a saída do Egito poderia ter sido a única saída do exílio e nenhum mais outro exílio aconteceria com o povo de Israel. Quer dizer, eles iriam sair do Egito, cruzar o Mar Vermelho, receber a Torá depois de 50 dias no Monte Sinai, e de lá, dentro de alguns dias, eles iriam entrar na Terra Santa, sem ter que ficar 40 anos no deserto, sem ter que
entrar em Israel e destruir o primeiro templo, depois destruir o segundo templo e ficar no exílio há tantos milênios como que estamos até hoje. O plano inicial, se eles merecessem, era sair do Egito, ir para Israel, construir o templo, e esse seria o templo divino, o templo que Deus construiu lá em cima e implantou aqui embaixo, e esse templo seria eterno, porque tudo que Deus ele faz é eterno. Na prática, eles pecaram e ficaram 40 anos no deserto. Depois eles pecaram, o primeiro templo foi destruído, o segundo templo foi destruído, e o terceiro templo, que vai ser, na prática, através do Mashiach, este templo já está pronto lá nos céus. Hashem já está pronto lá nos céus. E quando o Mashiach chegar, que seja muito em breve, esse templo vai descer pronto lá das alturas aqui para baixo. Então, quando Yaakov Avinu ele queria virar para os seus filhos e falar, olha, saibam que eu quero revelar para vocês a data da redenção deste exílio. Eu quero revelar para vocês o Ketz, a data do Mashiach, redenção total e absoluta. Ele estava falando, na verdade, eu quero falar para vocês a data da saída do Egito, que essa será a data da redenção total e absoluta. Então, quando Bikesh Yaakov legalot et haketz, quando ele queria revelar para os seus filhos a data do Mashiach, ele queria revelar a data como que seria naquela época, a data da vinda da saída do Egito, que seria daqui 210 anos, 200 anos, e não daqui milhares de anos. Isso surge porque essa data já era uma data prevista, desde o Brit Ben Abetarim, do pacto entre as partes, que Hashem fez com Avraham Avinu, que ele prometeu para ele que seus descendentes serão estrangeiros numa terra estranha durante 400 anos, e depois eles vão sair de lá com muita fortuna e etc. Quer dizer, já era conhecido desse pacto e dessa data prevista dos 400 anos que seria a saída do Egito. Então, por que era necessário aqui Yaakov reunir seus filhos e falar para eles, olha, saibam quando que é essa data? Um minutinho só. Teu avô, o nosso bisavô, o nosso tataravô, ele já revelou isso aqui. Nosso bisavô, Avraham Avinu, ele já falou isso aqui para a gente. Já era conhecida essa data dos 400 anos. Então, por que era necessário que Yaakov ele revelasse isso aqui para os seus filhos e ele acabou perdendo essa informação? Fala o Rebbe que, na verdade, os judeus eles sabiam dessa ideia dos 400 anos, que vai ser após 400 anos do Egito. Mas eles não sabiam que se eles merecessem, se eles tivessem méritos, essa redenção seria Geulah Netzchit She'en Acharei Galut, uma redenção total e eterna, que não haverá outro exílio depois disso. Era isso que Yaakov ele queria revelar para os seus filhos. Ele queria falar para eles, pessoal, trabalhem, se esforcem, porque dessa forma vocês vão merecer que essa redenção, que já é uma previsão conhecida, essa saída do Egito, essa redenção do Egito vai ser a redenção total e absoluta. Mas depende de vocês. Então, se eles escutassem essa boa notícia, que essa redenção total e absoluta está tão próxima, então eles iriam se esforçar para manter a religiosidade, o Irat Shamayim, a conexão com Deus, numa situação de zahu, de méritos, ou eles iriam se esforçar mais ainda para que eles tivessem mais méritos, para que não pecassem, e dessa forma eles iriam sair totalmente do exílio e não ia ter mais exílios no futuro. Então essa que era a intenção do Yaakov, de revelar isso para os seus filhos. A questão desses 400 anos é um cálculo diferente. Quer dizer, na teoria, eles deveriam ter 400 anos de escravidão, ficar 400 anos no Egito, mas na prática Deus ele fez um outro cálculo e ele já deu um grande desconto para eles. E desde a entrada do Yaakov para o Egito, até a saída do Egito, foram 210 anos. A escravidão pesada
foi mais ou menos 170 anos, se eu não me engano. Então a pergunta surge aqui o seguinte: apesar que não são 400 anos, não são 210 anos, no momento do falecimento de Yaakov Avinu, ainda haveria mais 200 anos até a saída do Egito. Porque desde o momento que Yaakov entrou no Egito até a saída do Egito, seriam 210 anos. Redushana, 210 anos. E na hora que Yaakov ele queria revelar para os seus filhos, que era no finalzinho da sua vida, já passaram 17 anos desde a entrada do Egito. Então 210 menos 17, então tem aí 193 anos. Sendo que a vida do homem naquela época era até 120 anos, então um minutinho só, daqui 193 anos não vamos sair daqui? Mashiach, nem eu, talvez nem meus filhos, nem meus netos. Quem que vai ver? Não sei, daqui a algumas gerações. Então, qual seria o benefício de saber que a redenção do Egito daqui 200 anos vai ser uma redenção total através do Mashiach e não vai ter mais exílio? Na prática, isso vai trazer uma depressão e um desespero e um abandono da religião e da fé em Deus, e não um fortalecimento na sua fé. Então, qual que seria a intenção do Yaakov de revelar isso para os seus filhos? Existe um conceito trazido no Talmud e na Hassidut, que é Zahu. Zahu Achishenu. Se eles tiverem méritos, Deus ele pode antecipar essa data determinada, essa data do Ketz. Então, essa que era a intenção do Yaakov. Que se os judeus, meus filhos, meus netos, bisnetos soubessem que existe uma data que ele vai chegar muito em breve, apesar que daqui 200 anos, mas eles vão merecer, vão ter zahus, huyot, méritos. Então isso vai aproximar os méritos dele de Hashem, isso vai aproximar e encurtar a data da vinda do Mashiach, a data da redenção, porque zahu é Hashenu. Então essa que era a intenção do Yaakov. Olha, se eu falar para eles, apesar que tem 193 anos para frente, mas na prática, se eles souberem, eles vão ter méritos. Isso vai aproximar a data da redenção. E essa, na verdade, é uma das explicações porque foi diminuído essa de 400 anos para 210 anos. Porque a data, Deus havia combinado, feito o pacto com Abraão que seriam 400 anos. Porque o Kosh e Ashibud, a dificuldade, o peso da escravidão, isso acabou completando os 190 anos que estavam faltando. Quer dizer, Deus deu um desconto de 400 para 210 por causa da grande escravidão. Da mesma forma que o peso da escravidão diminuiu a data que eles ficariam no Egito, assim também, se eles tiverem, ou muito mais, se eles tivessem mais méritos, mais mitzvot, isso com certeza iria diminuir e encurtar os 210 anos. Então essa que era toda a intenção do Yaakov de virar e revelar tudo isso para os seus filhos. Ou um outro exemplo, seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. No momento que o Yaakov ele entrou no Egito, acabou a fome. Ele entrou no Egito no 2º ano de fome. E na hora que ele deu uma brachá para o faraó, que quando o faraó se aproximasse do Nilo, o Nilo subia, maré alta, a água subia em direção a ele. E dessa forma, isso acaba irrigando todos os campos e todas as plantações. Então, também diminuiu, seriam 7 anos de fome, e foram só 2 anos de fome. Então essa que era toda a intenção do Yaakov de fazer isso, de revelar isso para os seus filhos. Mas na prática, a Shekhinah, a presença divina, se afastou dele, se ocultou dele, e não permitiu que Yaakov revelasse essa data para os seus filhos. Por que não? Se a intenção dele era tão positiva, por que Deus não concordou e ocultou dele essa data? Porque Shlemut Avodat Adam, para o serviço do homem, o trabalho do homem, ser de uma forma plena e completa, para que ele tenha méritos, que esses méritos aproximem a redenção, tem que ser um trabalho por conta própria.
melachtecha asher taseh, o trabalho que você vai fazer. E não um trabalho feito por cima, um trabalho feito por outros. Como tem uma frase no Talmud que diz que a pessoa prefere um lote de terra dele do que 9 lotes do seu amigo. Ele prefere algo pequeno que ele trabalhou, que ele mereceu, do que 9 ganho de presente, 9 que pertencem ao seu colega. Apesar que sempre precisamos de uma siyata deshmaya, uma ajuda dos céus, uma ajuda de cima, porque nós não podemos fazer nada por conta própria, mas o nosso trabalho principal precisa ser um trabalho braçal, o trabalho com esforço particular e não de bandeja, não de mão beijada. Isso pode ser explicado de 2 maneiras. A ajuda e a força que vem de cima, a pessoa ela sente essa ajuda que vem de cima durante o seu trabalho. Por exemplo, se a pessoa ela faz chuvá nos 10 dias de chuvá, é o momento que Deus se encontra já karov, já está próximo de uma forma revelada. Ou no Shabbat, no Yom Tov, que Deus está revelado, então o trabalho do homem é muito mais tranquilo, porque já é um etratzon, um momento de desejo de Deus, um momento que Hashem ele está revelado. Então eu estou trabalhando, mas eu tenho um grande apoio, um grande empurrão. Ou, em outras situações, que a ajuda de cima, ela é a alavanca, a ajuda, a causa para que depois o homem possa trabalhar. Mas, durante o trabalho, a pessoa ela está trabalhando por conta própria, com seu próprio esforço. Mas ele teve um empurrão que antecedeu o seu trabalho. Por exemplo, existe Bat Kol, uma voz celestial que sai dos céus, e que isso pode despertar o homem a fazer tshuva. Essa voz. Mas essa voz é uma alavanca, é um empurrão, uma ajuda para que a pessoa ela possa fazer depois tshuva e acrescentar depois no seu estudo, no seu trabalho particular. Então foi essa a razão que a presença divina se afastou de Yaakov Avinu. Porque se Yaakov ele revelasse para os seus filhos a data na qual o Mashiach ele vai chegar, então o trabalho deles, a partir de então, não seria mais um trabalho braçal, um trabalho particular, um trabalho merecido por conta própria, com o seu próprio esforço, e sim seria algo que veio por um empurrão de cima. Estaria misturado a ajuda de cima. O fato que eu sei que o Mashiach vai chegar daqui a alguns anos, então isso me ajuda e me empurra para que eu faça meu trabalho. Então por isso foi omitido dele essa informação, a presença divina se afastou dele, para que o trabalho dos judeus fosse de uma forma com a ausência divina, com a ausência da presença divina, com a falta da informação da data da vinda do Mashiach. E agora sim o trabalho é um trabalho particular, é um trabalho por conta própria e não um trabalho porque foi um empurrão de cima. Ou mais ainda, podemos falar que foi omitida essa informação para que eles trabalhassem lishma, pensando em Deus, trabalhando por Deus e não pensando na recompensa. Se eu me matar durante tantos anos, eu vou receber um grande salário, vou ganhar uma grande recompensa. Então não seria um trabalho com merecimento próprio, com trabalho próprio. Só que o quê? Yaakov, sendo o pai de todas as tribos, de todo o povo, então ele queria que o mais rápido possível acabasse o exílio, o sofrimento do exílio. Ele teve as melhores intenções. Ele pensou o seguinte: pode ser que talvez eles não façam o trabalho da melhor forma possível. Shlemut Avodah, o trabalho completo. Mas se isso vai acabar o mais rápido possível com galut, com exílio, sair do Egito, o lugar mais promíscuo do mundo, mais baixo do mundo, mais impuro do mundo, mais idólatra, e para que eles possam vir para a redenção, entrar na Terra Santa de volta, melhor ainda. E por isso que Bikesh Yaakov, ele pediu, Bakashá, ele pediu
Yaakov ele pediu para Deus para que ele pudesse revelar esse Ketz, que isso daria uma força e uma ajuda para agilizar e garantir que a redenção fosse o mais breve possível. Então essa que eram as melhores intenções que o Yaakov ele teve aqui. Só que Deus ele não aceitou isso. Deus ele queria que a redenção viesse da forma completa e máxima. Que isso depende do trabalho do povo judeu da forma máxima. E por isso que Deus ele ocultou dele a presença divina. Que isso, o fato que a presença divina foi ocultada dele, o fato que ele perdeu essa informação, então isso permitiu que eles fizessem um trabalho melhor, que eles fizessem um trabalho da forma plena e completa. E o Rebbe traz uma explicação mais profunda. Isso que a redenção completa depende do trabalho do homem. O fato é que a presença divina está oculta, então isso permite que o homem trabalhe melhor. Isso não é uma razão secundária. Quer dizer, olha, você vai trabalhar melhor e isso vai trazer uma redenção melhor. Mas, mais ainda, somente um trabalho dessa forma é o que vai trazer o que? Vai trazer a redenção completo, vai trazer a data completa da redenção completa e eterna. Por quê? Para que a redenção seja eterna, sem modificações, sem uma possibilidade de haver novamente um exílio, então o trabalho da pessoa tem que ser também de uma forma de Loshaniti, sem modificações, sem alterações. Então, se houvesse essa ajuda de cima, se houvesse o empurrão e a informação de cima, então o trabalho do homem não seria um trabalho eterno, não seria um trabalho verdadeiro, porque no momento que o empurrão de cima, a ajuda de cima se ocultasse, eles iriam descer de nível. Eles iriam baixar a bola, eles iriam diminuir a intensidade, ou seja, não seria um trabalho perfeito, não seria um trabalho completo. Somente no momento que o trabalho vem por conta própria, o Itaruta deletata, um despertar de baixo, daí sim, isso é algo verdadeiro, algo constante e algo eterno. Então por isso que Deus ele fez que isso fosse dessa forma, que eles não tivessem a informação, e daí o trabalho deles seria um trabalho constante e verdadeiro e eterno, e por isso esse trabalho constante, verdadeiro e eterno deles é o que traria a redenção verdadeira, completa e eterna. Agora, a pergunta volta para Yaakov. Qual era a intenção do Yaakov de revelar para os seus filhos? Se na prática não seria algo positivo para eles, não seria um trabalho verdadeiro, não seria a fonte do agilizar, de aproximar a vinda do Mashiach. Então qual que era realmente a intenção dele de revelar isso aqui para os seus filhos? E o Rebbe traz algo maravilhoso da Hassidut, porque é sabido que o nível espiritual de Yaakov Avinu é o nível do mundo mais elevado. Sabemos que existem 4 mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiah. E o mundo mais elevado é o mundo de Atzilut. Que o mundo de Atzilut é o mundo próximo de Deus, o mundo que está unificado com Deus, que não tem impureza, que não tem maldade, que não tem nada separado dele. É o mundo que tem as 10 sefirot, as 10 forças divinas de uma forma revelada. Então esse que era o nível espiritual dele, ali que ele vivia. E ele enxergava o mundo e a vida com os óculos do mundo mais elevado, do mundo de Atzilut. E este é o mundo que já está Lacharei Abirur, após o refinamento do mundo material. Não tem material para ser refinado. Já é um mundo refinado, um mundo extremamente elevado. Então, sendo que ele vivia neste mundo, principalmente no final da sua vida, próximo do falecimento, quando que, principalmente um tzadik, já completou totalmente o seu trabalho neste mundo, e já está no nível extremamente elevado,
Ele já terminou o trabalho com o mundano. Ele já fez o seu trabalho da forma plena e máxima. O seu quinhão. Então, no nível dele, na cabeça dele, na visão do Yaakov, revelar o Ketz, revelar a data do Mashiach, iria acrescentar mais ainda no seu trabalho. Ele teria o trabalho mais perfeito. Então, por isso que ele queria revelar isso aqui para os seus filhos. Ele imaginava que seus filhos estavam no mesmo nível espiritual do que ele. Como o Talmud escreve que na hora que o Yaakov percebeu que Nistalkam Mimeno Shekhinah, que a presença divina se afastou dele, se ocultou dele, ele não podia revelar essa data para os seus filhos. Então a primeira coisa que ele falou, Shema Chaz Veshalom Ish Bimitati Psul, talvez na minha cama, nos meus filhos, tem alguém inválido, tem alguém que não presta, tem alguém que não merece essa revelação. No final, daí eles continuaram conversando, e daí os filhos responderam para o pai, da mesma forma que no teu coração só tem um Deus, Hashem Echad, assim também tem no nosso coração somente Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Israel é o nome do pai, é o nome do Yaakov. Então o teu Deus um é o nosso Deus um. E daí ele se acalmou disso. Ele se acalmou e não ficou desesperado. Então, baseado nisso, conseguimos explicar melhor as duas opiniões que trouxemos antes, que se Yaakov ele perdeu a informação ou ele não perdeu a informação. Então o Medrash falou que o Yaakov ele também perdeu essa informação e Deus se ocultou dele. Ele perdeu a data do Mashiach. Porque Deus ele queria que o Yaakov ele também trabalhasse por conta própria, sem ter uma revelação divina. Somente tendo a ocultação divina. E dessa forma ele vai conseguir trabalhar melhor. E daí ele vai conseguir orientar os seus filhos. Olha, se vocês trabalharem dessa forma de ocultação, se vocês trabalharem de uma forma que vocês não sabem das datas da vinda da redenção, vocês não têm a revelação divina, vocês vão ter um trabalho pleno e completo. Da mesma forma que eu agora estou tendo essa ocultação e estou fazendo um trabalho próprio, um trabalho braçal. Então essa é a primeira opinião. Já no Talmud, que fala que a presença divina se ocultou dele, mas a data da vinda do Mashiach não foi oculta dele. Porque essa é uma outra visão, porque sendo que o Yaakov ele já era uma pessoa perfeita e já atingiu um nível máximo espiritual, ele não tinha mais para onde subir, ele não tinha mais trabalho para fazer, ele já era pessoa completa e plena no nível máximo, então ele não precisava perder essa informação para poder trabalhar mais, porque ele já havia trabalhado o máximo. Quem perdeu a informação foram os seus filhos, para que eles pudessem fazer o seu trabalho de uma forma plena e completa. O Rebbe fala que apesar que Hashem ele fez que Yaakov ele não revelasse para os seus filhos a data, mas o simples fato que Bikesh Yaakov legalot, que ele desejou, que ele pediu para Deus para revelar para os seus filhos, sendo que ele era uma merkavá, uma carroça, alguém totalmente submisso perante Deus. Então a vontade dele, o pedido dele de revelar, também é algo positivo, também é de acordo com a vontade divina. Mais ainda, sendo que o pedido de um tzadik nunca volta em vão, nunca volta vazio. Então o fato que ele pediu para revelar teve uma influência aqui embaixo. Mas ainda, sendo que isso consta claramente na Torá, Bikesh, que ele queria pedir, ele queria revelar para os seus filhos, e a Torá é uma horá, um ensinamento eterno para todas as gerações. Então podemos aprender uma lição do fato que ele pediu, que ele desejou revelar essa data. Como que nós encontramos em relação à história de Moshe Rabbeinu. Que Moshe, ele teve uma bakashá, vaitchanan el Hashem. Ele pediu, ele implorou para Deus, dezenas de vezes ele pediu para Deus para que ele pudesse entrar em Israel, para que ele pudesse ver Israel, para que ele pudesse causar no povo de Israel uma visão, uma reiá, uma visão divina. Seu pedido não foi concretizado. Na prática, ele não poderia entrar em Israel.
Porque o povo estava num nível de audição e não estava num nível de visão, que eles podiam só escutar, e a audição é algo distante. Eles não podiam enxergar, visualizar, que é algo muito mais próximo. Então, por isso que Moshe não pôde revelar para eles, ele não pôde entrar e ver, e enxergar, e mostrar para o povo Deus. Mas, na prática, Moshe ele pediu. E o pedido dele foi concretizado no povo de Israel. O povo pudesse ver, pelo menos parte do povo, pudessem ver e enxergar Deus. E pessoas mais especiais ainda, grandes tzadikim, pudessem enxergar de uma forma profunda e íntima. Mesma coisa em relação a Yaakov, o fato que ele pediu para Deus para revelar a data. Então isso acabou influenciando neles uma revelação da data da redenção de uma forma superficial, de uma forma maquiv. Isso ajudou eles, que eles pudessem servir a Deus de uma forma de redenção, que eles possam ser livres da pressão dos povos do mundo e do Yetzer Hara, do nosso mau instinto, da nossa má inclinação. Mais ainda, Yechidei Sgulá, pessoas únicas, pessoas especiais do povo, possam ter isso de uma forma mais profunda. Que essa é a ideia dos tzadikim de cada geração, ou grandes tzadikim de outras gerações, como o Rassag, o Maimônides, que eles falaram datas, fizeram cálculos de quando é a data da redenção, da vinda do Mashiach. Que de pessoas que acabaram, sim, beneficiando dessa informação, desse pedido do patriarca Yaakov. Eles podem se beneficiar. O resto do povo, o Talmud escreve que tolos, bobos, são aqueles que calculam as datas de Mashiach. Mas os tzadikim, para eles, isso sim é positivo. O povo, em geral, não é positivo, mas acabou tendo sim uma influência positiva do fato que Yaakov ele havia pedido e desejado revelar essa data da vinda do Mashiach. E aprendemos uma lição para a nossa geração e para todas as gerações. E nós precisamos precisamos pedir e desejar revelar a redenção, trazer o Mashiach na prática. E o judeu ele precisa desejar e precisa pedir para que Mashiach ele chegue e que venha a data e a grande revelação do Mashiach. O fato que você pede já dá uma grande ajuda e um grande incentivo no nosso serviço a Deus. Como nós vemos na prática, que quando nós falamos que Mashiach ele está chegando, we want Mashiach now, nós queremos Mashiach agora, então isso acaba agilizando e acrescentando no meu trabalho. Eu vou ser mais cuidadoso para que eu não peque, que eu não transgrida, que isso vai atrasar e atrapalhar a vinda do Mashiach. Então eu vou fazer de tudo para trazer o Mashiach na prática. E hoje em dia mais ainda, quando que a Torá ela fala, o Talmud ele descreve que já acabou todas as datas, Kaluk Alaketzim, todas as datas previstas para a vinda do Mashiach já acabaram, e tudo depende somente do nosso trabalho de tshuvá, de arrependimento e de retorno a Deus. E o Talmud já descreveu isso há 2 milênios. Então o que depende? Depende de mim. Depende desse momento que a pessoa ela faça um retorno de tshuvá e de arrependimento, vai trazer miyad henigalim, imediatamente serão redimidos, literalmente, agora, na nossa época, que assim seja a vinda do Mashiach, muito em breve, se Deus quiser.